Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do PIB, cara. Aliás, não é só o PIB não, é o PIB, a pobreza, um monte de indicador que o IBGE lançou e todos os indicadores maravilhosos, aquela coisa maravilhosa, o PIB cresceu, é o ano da colheita, diz o Lula, caiu a pobreza, saiu todo mundo da pobreza, o Brasil virou uma superpotência, nossa senhora, o IBGE, cara, tá pintando um quadro lindo do Brasil. Vamos entender? Por que isso não funciona mais? O pessoal o Lula está liberando esses números todos, né? O Portman deu essa martelada nos números todos lá para poder, né, jogar uma injeção de otimismo no Brasil. Não porque o Brasil está uma maravilha, a inflação está baixa, a pobreza acabando, eu não sei o que lá, mas na prática isso não vai colar. Eu vou explicar para vocês por quê. Essa notícia foi sugerida por Peter de Gragas, gankando o MIDI e Meteorito de Pegasus e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o IBGE soltou um monte de números hoje, né? E todo número bonito, número bacana, número vistoso, aqueles números gordinhos, maravilhosos e coisa e tal. Aqui, ó. Lula comemora o crescimento do PIB, 2025 vai ser o ano da colheita, é hoje, é agora, vamos colher muitos grossos, né? Os grossos vão ser colhidos às pencas, né? Vai ser uma maravilha, ele vai seguir avançando, combatendo a inflação e não sei o que lá. Tá aqui o Lula todo satisfeito com os números do IBGE e coisa e tal. Aqui, ó, boa notícia, o PIB per capita do Brasil cresceu 3% em termos reais e não sei o que lá. Teve um problema, tá? Primeiro que, embora esse crescimento tenha sido significativo, foi um crescimento abaixo da expectativa do mercado. O mercado projetava 4,1% de crescimento no ano. Isso é ruim por quê? Porque esse crescimento em 2024 se deu exatamente devido ao governo ter injetado dinheiro pra caramba na economia. O Lula tentou fazer em 2024 a mesma coisa que ele fez lá em 2004, 2003, 2004, lá no primeiro governo dele. Jogou dinheiro pra caramba na economia e fez esse crescimento, o voo de galinha, o famoso voo de galinha, que o pessoal fica todo mundo com dinheiro, que injetou dinheiro pra caramba, né, e dá aquele voozinho e cai logo em seguida. Só que é aquilo que eu falo para vocês, né? Esse tipo de coisa funcionou lá atrás porque, em paralelo com isso, você teve o boom das commodities. A China começou a comprar um monte de coisa aqui do Brasil, isso estimulou a indústria brasileira a produzir mais, então você teve uma sustentação desse voo de galinha por um tempo um pouco maior. Dessa vez o voo de galinha não durou nada. Se você olhar aqui, ó, tá aqui, ó, PIB do Brasil cresce 3,4%. Então lembrando, esse crescimento foi exclusivamente gasto governamental. 2023, o Lula não pôde gastar tanto. Ele queria já injetar um monte de dinheiro na economia, mas não conseguia injetar tanto. Por quê? Porque 2023 ainda estava valendo o teto de gastos. Lembra? 2023 ainda valia o teto de gastos. O tal do arcabouço fiscal do Haddad só passou a valer a partir de 2024. Então 2023 tinha o teto de gastos, tinha uma licença para gastar ali 200 bilhões de reais, né, que o Congresso aprovou, o pacote das bondades lá, mas fora isso o governo estava limitado no que ele podia torrar de dinheiro. 2024 não tinha mais isso, 2024 já estava valendo lá o calabouço da Haddad, né, já estava valendo aquela porcaria ali que não serve para nada, que não para nada, e o governo fez exatamente isso, injetou dinheiro para caramba, tanto que o Brasil cresceu no primeiro e no segundo trimestres, aqui olha esse gráfico aqui, e depois começou a cair. Ou seja, o voo de galinha não se sustentou. Por quê? Porque governo gastando dinheiro, até cresce o PIB, né? Lembra? O PIB é o quê? É a soma de todas as transações comerciais que foram feitas no Brasil. Tudo que foi comprado, tudo que foi vendido no Brasil é o PIB, né? Quando o governo compra alguma coisa, ou vende alguma coisa, ou gasta dinheiro com alguma coisa, isso, né, é dinheiro também, é uma transação comercial também. Então isso também entra no PIB. O governo gastando dinheiro faz o PIB subir. O problema todo é que exatamente a gente não tem, em 2024, alguma coisa que estimule de fato a economia no Brasil. Foi só o governo jogando dinheiro. E aí você ficou com um voo de galinha absolutamente galinhesco aqui, que já no quarto trimestre já está ali perto de 0,2% o crescimento, ou seja, praticamente nada de crescimento. Então, essa é a tragédia que o pessoal está olhando. Primeiro, eles estavam esperando 4,1, veio 3,4. Ah, mas é um número muito bom. Olha só. Pela quantidade de dinheiro que o governo Lula torrou em 2024, jogou no mercado, o mercado estava esperando que ia crescer 4,1, porque foi muito dinheiro que o Lula jogou mesmo. Era para crescer muito mais. Nem com isso conseguiu crescer muito, ou seja, foi uma coisa realmente frustrante, um negócio broxante
esse PIB no final das contas, né? Mas esse não foi o único número que o IBGE pariu ontem, né? O IBGE pariu também, inventou também um número de que tirou 30 milhões da fome. Esse negócio de tirar da fome, sabe que é uma maravilha isso, é impressionante, cara. Assume um governo de direita, Brasil tem 120 milhões de pessoas na fome, não mudou nada. A política é a mesma, não mudou nada na política econômica de nada, né? Mas de um dia para o outro, Brasil tem 120 milhões de pessoas na fome, coisa e tal. Aí pronto, ganhou o governo de esquerda. Tomou posse o Lula. No dia seguinte, não, porque 30 milhões de pessoas foram tiradas da fome. Aí você pergunta, pô, peraí, como é que o Lula tirou essas pessoas da fome? O que o Lula fez para tirar essas pessoas da fome? Aí você vai ver, ele não fez nada. Porque Bolsa Família é a mesma coisa do Auxílio Brasil lá, né? Ou seja, só mudou de nome. É o mesmo auxílio, do mesmo jeito e coisa e tal. Ou seja, que política que o Lula fez que teve esse sucesso todo de tirar 30 milhões de pessoas da fome? Nenhuma. Sabe qual foi a política que ele fez para tirar 30 milhões de pessoas da fome? Ele nomeou o cara do IBGE que foi lá e martelou os números. É só isso, não tem outra alternativa para isso, né? Agora você pode perguntar assim, pô, mas caramba, como é que ele pode, né? Que falaram aqui também no quê? A alta da renda das famílias confirma a redução da pobreza. Olha só, um número do IBGE confirma o outro número do IBGE. Como se alguém acreditasse no número do IBGE, né? Mas por que esse pessoal mente desse jeito, né? Eles mentem desse jeito, é o que eu falo para vocês, porque isso já funcionou no passado. Isso no passado funcionava. Por quê? Porque você só tinha notícias a partir da televisão. Então você ia na Rede Globo lá, né, no grande consenso social, aí tá melhorando, o PIB cresceu, as pessoas saíram da pobreza e coisa e tal. Aí a pessoa que tá na pobreza ainda, que tá lá no interior do Nordeste, pobre pra caramba, fala assim, pô, ainda tô na pobreza aqui, né? Mas tá falando na televisão que todo mundo saiu da pobreza, devo ser eu que tô errado, eu que estou aqui. A nossa cidade aqui, que eu vejo o pessoal aqui do meu lado, todo mundo pobre do mesmo jeito, a gente que deve estar errado, né? De repente saiu da pobreza, o Lula está fazendo coisa boa, né? Entenderam a ideia da coisa? As pessoas só tinham informação pela Rede Globo, pela informação centralizada, pelas grandes redes de televisão. Então, mesmo quando elas desconfiavam daquela informação que o governo dava, falavam, pô, não é possível. Tá falando que baixou a inflação, mas eu tô vendo os alimentos subir aqui no supermercado, mas deve ser o meu supermercado, deve ser esse filho da puta aqui do dono do supermercado aqui, que tá subindo os preços aqui. Entendeu a ideia? A pessoa fica achando que o problema é com ela. O Lula tá fazendo tudo certo, olha só, saiu na televisão aqui, ó, o IBGE, cara, o IBGE é um Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, não sei o que lá, né? O cara é muito importante, faz um monte de número ali, gera um monte de coisa, o pessoal lá com uma martelada lá, gera uns números muito bacanas. O PIB, olha só, o PIB cresceu e deve estar uma maravilha. Sou eu que dei azar mesmo, que estou aqui na merda, né? Só que o problema é que isso muda com a informação descentralizada e distribuída. As pessoas começam a conversar entre si, você tem um monte de grupos de pessoas no Brasil inteiro, e elas começam a conversar entre si. Olha só, esse negócio de sair da pobreza, aqui onde eu moro não mudou nada. Aqui onde eu moro também não mudou nada. Quem era pobre continua pobre, quem era rico continuou rico, e não mudou coisa nenhuma nisso daí. Aí que o pessoal se toca, não, peraí, então tem uma coisa errada, esse papo de que os 30 milhões é a pobreza de Schrödinger que tem aqui no Brasil, né? A pobreza de Schrödinger, vocês sabem, é uma brincadeira com o gato de Schrödinger. Schrödinger foi um grande matemático, um grande físico, acho que ele era alemão, né? Ou era sueco, não, acho que é alemão. E ele tinha esse experimento de física quântica, né, que você botava um gato numa caixa com um átomo com decaimento, e se o átomo decaísse, jogava um veneno, matava o gato. Então tinha todo um experimento que o gato podia estar vivo ou estar morto ao mesmo tempo, segundo as leis da física quântica, né, o gato de Schrödinger. E aqui no Brasil a gente tem a pobreza de Schrödinger, o pobre de Schrödinger, que se for o governo de direita, o cara tá pobre. Não, 120 milhões de pessoas passando fome no Brasil, 30 milhões de pessoas na miséria no Brasil. Aí entra o governo de esquerda, não muda nada, a política é a mesma, não tem nada que ele possa dizer, não, eu baixei a pobreza porque eu fiz isso. Fez o quê? O que o Lula fez para baixar a pobreza? O Lula não fez nada. O Bolsa Família é a mesma coisa do Auxílio Brasil, que aliás também é a mesma coisa antes do Bolsa Família, ou seja, também não tem como dizer que o Bolsonaro aumentou a pobreza. Aumentou como? Não mudou nada. Continua tendo Bolsa Família do mesmo jeito. As políticas todas continuaram existindo do mesmo jeito. Não teve nenhuma política nova. Mas tem o tal do FAA, o programa de coisa. Pô, o programa é ridículo, que só faz meia dúzia de compra do MST. Não tem volume para mudar nada, né? Eu concordo que o Bolsa Família foi um bom programa. O Bolsa Família, de todos os programas que um governo pode fazer para melhorar a pobreza, o melhor é dar dinheiro para o pobre. É a melhor coisa que tem. Qualquer outro programa de criar estoque de regulamentação e criar supermercado popular e farmácia popular, tudo isso
acaba se desviando em ineficiência, em corrupção, em licitação fraudada, acaba que o pobre mesmo não se beneficia de nada. Você dá dinheiro para o pobre é a melhor maneira que tem. Mas a verdade é a seguinte, o Bolsa Família já existe há um tempão. Quando o Bolsonaro entrou, ele aumentou o Bolsa Família, ele não diminuiu o Bolsa Família, ele mudou o nome, mudou de Bolsa Família para Auxílio Brasil, mas isso aí não faz diferença, era o mesmo programa basicamente, e agora o Lula pegou a mesma coisa. Então como é que pode, sem nenhuma mudança na política, de uma hora para outra você ter aumento de fome e depois diminuição da fome? Só tem uma explicação possível para isso. E é a explicação que o pessoal percebe quando tem a informação descentralizada e distribuída. A porcaria do Postman tá martelando o número, não tem outra explicação para isso. Aí você fala assim, pô, como é que pode? Como é que os caras insistem nesse truque que sabe que as pessoas... Porque antigamente funcionava. O problema da esquerda é esse, eles usam esses truques porque isso antes funcionava. Eles falavam na televisão, não, porque tá uma maravilha o Brasil e não sei o que lá, e o Brasil tá crescendo e o Lula é o máximo e todo mundo gosta do Lula e coisa e tal. E na época não tinha outra fonte de informação, você só tinha informação ou da informação centralizada dos jornais e televisão, ou então só da sua vizinhança ali próxima, você não tinha muito contato com o resto do país. Isso acabou agora. A informação descentralizada e distribuída mata esse tipo de enganação que o Lula está fazendo com isso, né? Então, ou seja, esses números aqui estão lindos, lindos, bota numa parede, só serve para isso mesmo, não tem nenhuma outra utilidade além disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.